Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos dando início, como sempre, todos os dias, em nome de nosso Senhor Jesus, e tentando aqui desvendar mistérios que ainda não foram revelados, né? E que têm continuado a serem mistérios exatamente por desobediência de não examinarem as Escrituras, como disse Jesus, né? Examinai, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, dizia ele, e são elas que testificam de mim. Quer dizer, vocês estão certos em ir pela a palavra, mas examina. Porque, como eu disse já várias vezes, tem apóstolo que chegou a dizer que só será discernida e entendida por divinas revelações. Então, vamos mostrar contradições. Não que a Bíblia tem parte para nos enganar, não. É que ela tem parte que ela foi lida, ela não foi bem revisada, até pelos os intérpretes das traduções, e que se for levado com cuidado a fundo, nós daríamos um motivo para que os filósofos, que é o contrário à Bíblia, até tivessem direito, né? Então, por causa de coisas que não têm sido bem explicado, né? Porque o modo com que Deus age, ele disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, ele age, nós somos parecidos com ele. As ações, se quisermos tomar ações que nos levam direto aos conhecimentos de Deus, nós temos um livre-arbítrio e podemos fazer isso, né? Já direcionado por Deus, mas acontece que o nosso pensamento, não sendo os pensamentos de Deus, ou quase sempre não sendo, então é lógico que vamos fazer coisa diferente, né? Sempre vai acontecer isso. Deus age com o povo diferente de como agimos com ele. Ele age com o povo da terra em suas maneiras sábias e visando sempre o bem dos seres humanos. Mas os seres humanos, quase em sua totalidade, agem com total diferença. Dificilmente alguém quer imitar, pelo menos, as coisas que são certas. A nossa maneira de ver, vemos erroneamente quando enxergamos o certo em cima do errado e colocamos o errado em cima do certo. E isso é normal. Quem é só certo e quem é só errado? O mais inútil que existir, ele tem as suas utilidades em certos momentos. E o que julga perfeito, ele tem sua parte imperfeita em certos atos praticados por essa pessoa. Tudo bem, é como eu disse, às vezes eu faço assim, um rascunho assim, meio que parecido um piloto, né? Que é impossível, né? Eu falar com tudo com detalhes, até peço perdão de algum erro, né? Tanto no português como mesmo na expressão, né? E eu tenho certas dificuldades, né? Vejam bem, Deus é onisciente, ou seja, não existe nada que ele não saiba, levando a dizer a Bíblia que ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada ser humano, não de um ser humano, mas de cada ser humano. Tem noção? Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, na minha e milhões juntos, certo?
Então isso aqui não é, muitas vezes a pessoa, por não saber o que é uma blasfêmia, que Jesus disse, se pecar contra mim tem perdão, mas se pecar, blasfemarem contra o Espírito Santo de Deus, não haverá mais perdão nesse mundo nem no outro. Não significa que ele está agora imperdoável. Não, ele vai ser punido. Não vai usar de perdão para ele sem punição. Viu? Porque Deus não fez seres aqui como nós o vemos. Fechamos no chiqueiro, aí no mangueiro, porcos, e já com o destino deles já marcado. Quando crescerem, serão abatidos ou vendidos para abates, né? Eles já têm o destino certo criado por nós. Certo? Mas, quando Deus fez toda essa obra, ele não pensou, vamos compará-los assim, o abate dessa população. Ou seja, Deus não quer ver a desgraça de seres nenhum aqui. Ele ama os pássaros, ele ama tudo o que ele fez. Diferente de nós, que deixamos de amar pessoas, ou animais, ou bens que devíamos continuar amando, que até teve um preço, né? Um sofrimento, um trabalho, mas simplesmente enjoamos, né? Tem até casal que diz, por que separar? Alguém pergunta. Entrou na rotina. A gente não deu mais para conviver junto, ficou muito costumeiro, muito sem graça. Você viu aí? Pois Deus nunca te esquece. E nunca esquece a obrigação dele. O que é dele, ele assume. Se a parte veio dele, ele assume. Entendeu? Agora, muitas vezes, para não sofrer as consequências, nós negamos. Negamos até Deus. Às vezes não diretamente, mas indiretamente sim. Vejam bem, Deus é onisciente, como eu já disse. Está em todos os lugares. Sabe o antes, sabe o depois. Vamos agora às contradições, né? A Bíblia diz que na construção do mundo, Jesus estava com Deus e era o seu arquiteto. O que é um arquiteto? Um engenheiro, né? De arquitetura. Ou seja, entre os dois, ou mais, que é claro que tinha ali na construção de uma maravilha dessa, tinha legiões de anjos, né? Acompanhando. Porque seria um ato maravilhoso na inclusão dessa galáxia com outras galáxias, cada uma com seu diferencial. Então seria ali quase que uma grande festa no lançamento da pedra fundamental. E Jesus estava junto com ele e era o arquiteto. Se ele era o arquiteto, então ele dizia, vamos fazer assim, meu pai, dessa maneira ou daquela, ou o que o senhor pensa em fazer? Teve conversações entre eles, porque senão ele diria, eu faço sozinho, porque ele podia fazer sozinho, instalar de dedo, ele faria tudo isso aqui. Mas para ficar em ordem e parecido, como foi dito, até nós com ele, também ele colocou as ações, formando assembleias, né? Que para formar um Deus que não é nome, Deus é símbolo de poder, de altura, de consciência, de evolução, ele tem uma assembleia composta, como eu uso muito essa palavra, de hierarquias, que um comandando o outro, colocando tudo em ordem, para se formar um Deus. Porque o nome dele é Jeová, a Bíblia diz. E Deus nunca foi nome.
né? Assim como filho não é nome, é porque tem um pai. E assim como pai, é porque gerou um filho. E se não for assim, ele vai ter que ser um pai adotivo. E se testar DNA, já era. Ele não é o pai. Ele é pai adotivo, né? Então, tudo bem. Vamos mostrando as contradições à medida que eu for lendo aqui. A Bíblia diz que na construção do mundo, Jesus estava com ele e era o seu arquiteto, eu já disse. Estava fazendo. Nós fazemos alguma coisa que não vai dar certo. Às vezes, o arrependimento. Nós, por ser frágeis e não termos o direito de ser igual a Deus, só parecer com Ele em suas ações, no modelo de corpos, espíritos, mas em nada conseguimos igualar a Ele. Então, sim, nós sim estamos... direito não, né? O povo fala, eu tenho o direito de errar. Não, você não tem direito de errar. Erramos porque erramos, mas não porque tínhamos direito de errar. E também direito de acertar. Nós devemos acertar, sim, mas não se bater no peito e dizer, acertei porque é o meu direito. Não, é a sua necessidade de ser certo, se você quiser que Deus te receba. Ou se aqui mesmo, nessas leis fracas e falhas, poderá até ser punido se não ocupar essa vaga honesta, né? Tudo bem. Nós fazemos uma coisa que podemos até arrepender depois de ter feito. Eu disse, se eu faço diferente, assim, bem que alguém me disse, tal, eu tivesse pegado esses conselhos, eu tinha acertado, tá vendo? Ou errado mais ainda. Porque se você mesmo, criando com toda análise, toda paciência, toda pesquisa, ainda está sujeito de errar, imagina se você for pegar essa parte ensinada por alguém que também erra como você. Você pode ter certeza que só porque aprendeu, foi ensinado por outro, dá certo? Ou você tem a certeza que pode condená-lo a alguém que te ensinou alguma coisa? Porque pode dar certo. Mas não são coisas infalíveis. Desculpa. É que tem sombras de variações. E Deus não há sombra de variação nele. Nem sombra de variação. Para fazer o universo, é claro que jamais Deus faria coisa alguma que viessem a ter que arrepender-se depois. Ele sabe tudo antes, meio e fim. Desculpa. Sendo que nele não há engano nem sombra de variações. Ele não tem. Deus não se deixa enganar e nem errar. Tudo de Deus é perfeito. Então, vamos ver para frente o que vai acontecer, né? Nós estamos aqui glorificando a Deus, em vez de alguém talvez vai dizer que eu estou tentando induzir pessoas a errarem e até blasfemarem contra Deus, né? É o contrário, aqui a gente está passando a limpo para louvores a Deus. Engrandecer mais ainda o santo nome de Deus, né? Nunca cometeria um engano para vir ter que arrepender-se. E sabe onde está isso? Gênesis capítulo 6, versos 5 a 6. Tá? Como que está lá? Está dizendo que ele arrependeu. Quem faz tudo certo, conhece
os acontecimentos do começo e o que vai acontecer no futuro, ainda como Deus faria errado, para depois ter que arrepender? Então eu coloquei aqui mostrando ele arrependendo, tá? Vemos as revelações. Vamos para o lado revelado, que sempre é usado com frequência o número 7. Você vai achar dentro dessa leitura, que vai pegar do capítulo 6 até o final do 8, de Gênesis, você vai encontrar várias vezes esse número 7. Tá? E todas essas coisas que eu estou falando aqui. Às vezes eu coloquei aqui o arrependimento dele, né? E estou colocando que não é possível que ele tenha feito algo com tamanho poder que tem e vir a ser enganado por ele mesmo, ter que arrepender-se depois, certo? Eu estou colocando que essa palavra, ela não é para ser pregada assim como está ali para ler. Leia, mas fale do conteúdo. É como eu já tenho dito. Adianta eu ficar contando história de Jesus que palmeou essa terra, que transformou água em vinho, curou ceguinho, expulsou demônios. Isso vai valer o que para você se preparar para o reino de Deus? Nada. Não vai valer nada. Somente vai contar que teve aqui na terra Jesus, o Filho de Deus, num corpo humano, sujeito às mesmas paixões que os humanos, e só isso, é só uma história. Agora, o que é que eu tenho que passar? E pregadores, a obrigação, se é que quer ser pregadores, passar para você o conteúdo daquilo que faz modificações de tomada de decisões da sua própria vida. E só você pode fazer isso. Não tem intermediário. Para alcançar o reino de Deus, não tem professor, viu? Só existe um Espírito Santo e um intermediário entre Deus e o homem, que é Cristo. E o resto é o resto, certo? São, talvez, falando bruscamente, dão contra o sistema que ele queira, monta o que ele quiser, mas tentando seduções em suas próprias criatividades, certo? Vemos as revelações, que sempre é usado com frequência o número 7. Será que tem alguma coisa no 7? O 7 é um número muito usado entre macumbas, magias negras, em coisas boas da Bíblia, igual Eliseu disse para Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e sai curado da lepra. Não podia ser 8? Não podia ser 4? O poder não era o mesmo? Ou não podia ser nenhuma? Passa lá e toma só um copo da água do Rio Jordão e vai embora? Jericó também. Jericó. 7 dias rodeando Jericó e depois deu-se só um grito e caiu toda a muralha. Muro tão largo que cabia a casa construída em cima do muro. Como uma casa de Raabe. Por que 7? 7 dias. Por que não for dito 14, 25? Ou para ficar mais fácil, porque eles cansaram muito, 7 dias e 7 noites. Então, não, vocês vão dá só 3 voltas. E grita, e vai cair. O Deus não era o mesmo? O poder que ia ser usado não era o mesmo? Por que 7? E isso, a Bíblia está cheia de 7. Por quê? Porque 7 é o símbolo do nome do filho de Adão que foi reencarnado pelo espírito de Abel, que marcaria a história. Então passou-se a usar reveladamente o número 7, porque o nome dele era 7. Você está vendo? Sem revelações, é como diz a Bíblia, ninguém jamais verá o Senhor. Porque Deus fez assim. Alguém pode dizer assim, mas como Deus faria uma bagunça dessa e ainda diria que para as pessoas se purificarem?
Jesus disse, é para que vendo não veja, ouvindo não ouça? Ou então para que ele veio? Não, porque se fosse um livro fácil, seria um gibi, ou seria uma revista, até quem sabe pornô, né? Não, é porque as coisas de Deus têm certas dificuldades para que você se cresça espiritualmente. Porque viver numa galáxia evoluída não é como viver aqui na casa da mãe Joana, né? Que ela aceita, assim, tipo, eu não estou condenando alguém que chama Joana ou que tem uma instituição, que é maravilhoso isso. Eu estou usando o ditado do pessoal. É que eu estou colocando maior respeito e maior profundidade e maior pesquisa, porque até porque é muito grande Deus para nós chegarmos a Ele só assim, boa tarde, estou chegando, e posso entrar? Não é assim. Lá entra os que Ele quiser. Ele disse, chamados muito e escolhido poucos. Escolhi e elegi os meus antes de mesmo ter feito o mundo. É bíblico. Os pregadores estão com a Bíblia na mão. É impossível que eu coloque tudo aqui, ó, porque falar de tudo de uma vez só em um áudio, nessa texto, em sua intensidade, é difícil. A terra encheu de violência. Deus tomou atitude, porque a terra encheu de violência, como disse em outra live aí, passada. Em 2000 anos, foi o suficiente para ter que Deus eliminá-los. Você vai encontrar isso, Gênesis, capítulo 6, até o verso 11. Capítulo 6, verso 11, de Gênesis também. Quando Deus destruiu os seres viventes, junto com eles também a terra. Você já ouviu algum pregador pregando que a terra já foi destruída uma vez? Como vai ser destruída agora no final e fazer um novo céu e novas terras? Novo céu e novas terras passando por cima, sem explicação, você já pode ter ouvido algum pregador falando. Agora que a terra já foi destruída por causa dos homens. Destruição é quando se destrói. Não é só porque passou água em cima, está destruído, não. Aí destruiria só as vidas. Mas você vai encontrar isso aqui, Gênesis, no capítulo 7, né? Eu me esqueci de pôr aqui. Está no 7 ou no 8, mas o verso é o 13. O bom mesmo é, como eu disse na live passada, que você leia todo o Gênesis, porque o Gênesis é o começo de todas as outras verdades que você vai ver para frente, certo? Está no verso 13 do capítulo 7, ou você vai começar no 6, né? Então, está do 8 para trás até o 6. Verso é o 13. Você vai encontrar que a terra também foi, viu? Você vai encontrar lá, nesse versículo aqui. Vamos à imaginação. Deus disse, para que Noé fizesse a arca com 300 côvados o seu comprimento. Sabemos que um côvado é 60 centímetros, certo? E esse comprimento, fazendo a soma, para achar o conteúdo, na nossa linguagem de hoje, de 1 metro com 100 centímetros, vamos chegar a isso aqui, ó. Um côvado é 60 centímetros. E era para fazer com 300 côvados de comprimento. Deus dando a ordem para Noé. Sabemos que um côvado é em torno de 60 centímetros, que é o equivalente a 180 metros de comprimento, certo? Você vê que não é tanto para uma embarcação, sim, mas nem tanto assim 180 metros
para o que essa embarcação seria usada. Não era tão grande, 180 metros. A largura, Deus disse para Noé, se você põe 50 côvados, 50 côvados já sabemos dá 30 metros de largura, que também é muito pequeno, né? Pela embarcação que deveria ser, né? E disse, agora a altura você coloca 30 côvados, porque vai ser dividido em 3 repartições, né? Então, de tipo andares, né? E que dá 8 metros, 18 metros de altura, que também não é lá essas coisas, né? É, muito alto, mas para embarcação que tem que ser, né? Que vai mostrar aqui que precisaria ser, 18 metros de altura. Sistema de alimentação que teria que ser posto dentro para todos os animais, répteis e aves. Alimentação diferenciada, que nem todos aqueles animais comeriam o que o outro ia comer, né? Tinha essa dificuldade. E também divisões separadas, porque senão o gavião comia a pombinha, né? Que estava o casal. Tinha que ser separado, tipo gaiolas, né? Tudo bem. Um casal de cada tinha ali, de tudo que vive. Então tinha que ser separado. Se você pusesse, que foi posto, viu? No caso, está falando que era para pôr, tinha que pôr. Um casal de cobras, vamos supor. E um casalzinho de ratos. É claro que elas não amanheciam lá. Elas o engoliam, certo? Então tinha que ser separado o rato da cobra. Tinha cada um o seu repartimento, que inclusive ali na Bíblia, que eu não falei tudo, porque senão não tinha como eu resumir, vai falar tudo isso aí com repartições. Comida para todos, como eu já disse, diferenciada. E de todo animal limpo, olha outro problema aqui. De todo animal limpo, quer dizer, o que podia comer, boi, carneiro, cabrito, e, né, etc. 7 pares, que agora não era mais só o casal. Desses que fosse ali, por exemplo, bois e vaca, não era só um casal. Era para pôr 7 casais de cada, desses que fossem limpos. Olha que aí já aumentaria bastante, né? Que agora não era mais só um casal, era 7 casais de cada animal limpo. Sento aos 7 aqui de novo. 7 pares. Por que não 8 pares, né? Ficava mais. Ou para maneirar a arca, por que não 6 ou 5? É porque Deus marca a história. Deus tem memória imutável. Então, o 7 continua levando o carimbo da geração para frente. 7 aparece aqui, né? De novo. 150 dias era a duração que ele tinha que ficar dentro daquela arca ali, mas com mais aumentos. Depois mais 7, por que 7? E depois mais 7, por que 7? Você vai encontrar tudo lá, lendo do 6 de Gênesis até o final do 8, capítulo 8. Você vai achar tudo isso. Mais 27, tá? Dias depois. E mais comida para eles comerem com a sua família e os animais lá dentro. E depois, quando descessem da arca, comida para eles comerem, porque as ervas teriam morrido todas pelo sufocamento das águas, né? E também não tinha animais, tinha cadáveres. Se ele comesse os animais até que viesse a procriarem, crescerem, plantarem,
aquela comida que tinha ali, ele comeria os animais que ele colocou para continuar a geração. E outra, você acha mesmo que uma arca com esse 180 metros de comprimento e esses 30 metros de largura, esses 18 de altura, você acha mesmo que caberia todos esses animais dentro? Que só um elefante ele chega a pesar em torno até de 1.000 quilos ou mais. E os outros, que eram 7 pares, que eram bois, vaca e quantos répteis, quantos pássaros, comida diferenciada, tudo numa embarcação muito grande, mas que pode considerar como um cubículo para tão grande carga. Alimentação para o itinerário, a corrida, até que chegasse a hora de descer da arca, para eles e aqueles animais, e depois que descessem, para tratar dos animais que não tinha nada para eles comer. Todo o verdejante havia morrido. E não ia dar para eles comer o quê? Até que eles começassem a procriarem, para novamente encher a terra. Meu amigo, não havendo isso aqui, ó, que eu faço sempre, ó, o encaixe, esqueça. Por isso que a Bíblia garante que só virão a mim, Jesus disse, aquele a quem o Pai quiser revelar. Não é aquele que... O Pai não me disse assim, eu vou passar para minhas palavras. Vem o Geraldo, vem a Maria, você aí por trás, aí que eu não sei seu nome, vem, não. Os revelados não precisam pregadores, amigo. Precisa não. O apóstolo São Paulo falou assim, se o que você faz não te pesa a consciência, você pode continuar fazendo. Agora, se tiver um preço a pagar, é claro que você vai pagar. Então, por isso que fala, examina as Escrituras, porque vocês acreditam que nelas vocês têm a vida eterna. Meus amigos, para chegar a esse ponto, nós temos que buscar coisas mais altas, mais profundas, mais grandes, que afinal, assim nós estamos elevando mais ainda o nome de Deus, o Altíssimo, e que tudo que gasta sabedoria, ela tem que vir dele. E só de extras, especializados, extraordinários seres, não é um homem que pode marcar sua condenação ou sua absolvição no espiritual. Eu peço a você, amigo ouvinte, que desculpe por não ser mais conclusivo, mais explicativo, talvez, por mais que eu me esforce, porque as coisas de Deus não é pequenas, é fortes. Mas deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, me dê essa força, porque eu faço isso sem nenhuma intenção que venha nada financeiro acerca disso. É porque eu vim para isso. Vim para isso. E estou passando. O que servir para você, graças a Deus, pegue. O que couber uma crítica, critique. Nós temos que, você entendeu? Nós temos que procurar, pesquisar. Então, porque o caos é sério, se trata de nós e Deus. É muito mais sério do que você peitar um juízo, certo? E o que não servir para você, você compartilhando, vai servir para alguém. Eu agradeço imensamente do fundo do meu coração. Que Deus faça para você o que for de melhor, sua família, sua casa. E que te defenda do mundo como esses que estão vivendo. Estamos vivendo o começo do fim. Eu te agradeço muito por me ouvir. E, Senhor, meu Pai,
Nós o agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Nos dê sabedoria e interpretações, Senhor. Revelações para ver coisas que achamos que é impossíveis. Mas o Senhor, tudo é possível. Agradecendo os santos espíritos e os anjos do Senhor que vêm até nós ao seu mando. E que a nossa casa seja repleta e cheia de energias, boas energias, e a casa dos nossos ouvintes, que está em qualquer lugar do mundo. E agradeço o Senhor acima de todas as coisas, pedindo sabedoria e revelações e interpretações, em nome de nosso Senhor Jesus, teu Filho, Senhor, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.